Olá, nesse vídeo eu vou apresentar o assunto de análise. Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a análise de correlação e de regressão lineares, com o intuito de resolver questões envolvendo esses assuntos de concursos da Polícia Federal. Aliás, é um assunto que tem sido dos mais abordados nos últimos concursos. E eu vou apresentar aqui, principalmente levando para o lado de dados apresentados na tabela ANOVA, tabela de análise de variância, que é como a maior parte das questões tem sido abordada nesses concursos. Para entender, compreender alguns dos fundamentos, além do que eu vou estar explicando aqui, sobre correlação e regressão lineares, eu vou deixar o link aí de 3 vídeos que eu tenho no meu canal, que inclusive mostram todo o trabalho de cálculos, como eu vou fazer aqui, só que com outras fórmulas. E também utilizando o Excel, aí que é interessante, né? Embora não para o concurso, né? Mas para você entender o assunto é legal, porque te permite fazer algumas modificações nos conjuntos de dados e perceber qual é o efeito disso nas medidas que nós vamos calcular aqui. O Excel tem essa praticidade. E eu vou começar como exemplo e também vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira e a segunda eu vou falar mais da teoria e de resolução de exemplos, e na última parte, a parte 3, eu vou resolver as questões de concursos da Polícia Federal, utilizando o que foi explicado aqui. Perfeito? Bom, eu peguei um exemplo aqui de um conjunto bem pequeno, né? É um exemplo fictício, mas envolvendo 2 variáveis que você poderia muito bem trabalhar na prática, que são anos de escolaridade, que eu estou chamando de variável X, a minha variável independente, e a renda de um grupo de 5 pessoas. Então, tenho lá uma amostra, tá? Então é uma amostra de 5 elementos, eu tenho meu N igual a 5 nessa amostra, e esses dados são pareados. Para cada indivíduo, eu anotei os anos de escolaridade e as rendas em salários mínimos. Então, supondo aqui, né, que essa renda Y tenha alguma associação com os anos de escolaridade X. Será que há alguma associação entre tais variáveis? À medida que, por exemplo, você tem um aumento nos anos de escolaridade, isso reflete como um aumento nas rendas, tá? Então, isso é um estudo que a gente faz de correlação inicialmente, para depois eu falar de regressão linear. A gente percebe, lógico, pelo fato do conjunto ser pequeno aqui, né, que à medida que você vai aumentando os anos de escolaridade, por exemplo, esse indivíduo 2 anos, 4 salários mínimos. Esse com 3 anos, 7. Né? No entanto, esse com 4 aumentando aqui, diminuiu, caiu de 7 para 5. Perfeito, mas depois novamente aumentando, aumenta aqui e aumenta lá também. Então a gente percebe que parece haver sim alguma associação entre anos de escolaridade e renda, mas como a gente não pode ficar nesse achismo, né? Como que eu vou determinar estatisticamente se há alguma correlação entre essas 2 variáveis ou não, e como elas se comportam entre si, tá? Bom, eu vou colocar aqui esses somatórios, né? O 20 é o somatório dos valores de x, somando aqui dá 20, total de 20 anos de escolaridade para esses 5 indivíduos, e as rendas, né? A soma das rendas, 35 salários mínimos, para poder calcular a média. X barra, a média, né, amostral de x, 20 sobre 5, que dá 4. Então, em média, nós temos aqui 4 anos de escolaridade para esse grupo. E, em média, também temos 7 salários mínimos. 35, soma dos salários mínimos, dividido por 5. Certo? Então, para esse grupo, a gente poderia pensar assim, olha, para eu fazer uma previsão, se eu pegar um indivíduo dessa população, não desse grupo exatamente dessa amostra, mas da população de onde essa amostra foi retirada, e quiser fazer uma previsão sobre
a sua renda, né, o valor predito vai ser 7, que é a média. Mas será que, se eu conhecer, se eu souber, se eu tiver conhecimento sobre os anos de escolaridade que esse indivíduo, né, selecionado aí da população, ele tem, eu não consigo fazer uma previsão melhor da sua renda se eu perceber que há correlação entre anos de escolaridade e renda? Tá? É isso que nós vamos estar estudando aqui nesse vídeo e nos dois próximos. Perfeito? Bom, aqui tem um diagrama, isso daqui nós chamamos de diagrama de dispersão. Tá? Diagrama de dispersão é um dos instrumentos que nós temos para avaliar a correlação, né, e como se relacionam duas variáveis x e y. Eu coloquei, né, as rendas no eixo vertical y e os anos de escolaridade no eixo horizontal x. O que se percebe aqui, né, o que parece aqui, depois a gente vai estar estudando isso com mais objetividade, né, mas dá para imaginar uma linha aqui, né? Por isso que a gente fala em correlação e regressão lineares. Parece que esse conjunto de pontos mostra um certo comportamento definido, né, próximo dessa definição dessa reta, desse alinhamento. Quanto mais esses pontos estiverem próximos desse alinhamento, eu considero que maior é a correlação entre essas duas variáveis. Perfeito? Bom, enquanto a gente não estabelece exatamente essa relação, né, entre x e y de maneira mais objetiva, tá? Eu vou traçar aqui uma linha passando pela média do x. 4 é a média de x. Também é um valor lá da tabela. Ok? E outra linha aqui determinando a média de y. Lembre-se que a média é 7. Tá? Olha que interessante, uma coisa que já dá para se perceber aqui pelo diagrama e com o traçado dessas duas linhas indicando as médias, né, média de y e a média de x, tá, é que se eu dividir isso daqui, considerar essa divisão em 4 partes dessa região, perceba que nessa parte aqui, tá, eu tenho valores de y, na verdade não aparece nenhum ponto aqui, né? Não há nenhum ponto aqui. Tá? Mas se eu tivesse um ponto aqui, eu teria valores de y acima da média de y. Tá? E valores de x abaixo da média. Por que eu estou falando disso? Que nós já vamos falar de covariância, e a questão dos sinais que a gente vai analisar é algo bastante importante. Já nessa outra região aqui, nós temos valores de x acima da média e valores de y também. Né? Agora, nesse outro, os valores de y estão abaixo da média, os de x estão acima. E aqui, tanto x como y estão abaixo da média. Tá? Isso nos leva a uma medida que ainda não vai ser a de correlação, mas que já nos dá essa ideia, que é a medida que a gente chama de covariância. Bom, mas primeiro faltou aqui o traço, eles acabaram saindo cortados aqui. Tá? Primeiro vamos analisar aqui o seguinte. Olha, eu tenho o conjunto original, né, de valores x e y, e eu estou fazendo a subtração de cada valor de x menos a média. Graficamente, o que eu estou fazendo aqui, eu vou voltar no gráfico, é pegando para cada ponto, por exemplo, para esse ponto, a sua coordenada x é 2 e a sua coordenada y é 4. Tá? Então, eu vou pegar essa distância em x, do valor de x até a média. Tá? Então, 2 menos 4, que vai dar um valor negativo. Vamos dar uma limpada aqui. Né? 2 menos 4, que vai dar um valor negativo. Vou fazer isso para todos os pontos. Por exemplo, já para esse ponto, a coordenada x dele é 5. Então, vai ficar 5 menos 4. É um valor positivo, é uma diferença positiva. Vou fazer isso para todos os pontos. Ok? Você já vai ver para quê. Tá? Então, tá lá, ó, 2 menos a média. Vamos deixar aqui que a média, né, de x é 4, tá? E a média de y é 7. Nós já calculamos. Então, 2 menos 4 dá menos 2. 3 menos 4 dá menos 1. Ok? 4 menos 4 dá 0. 5 menos 4 dá 1. E assim por diante.
né? O mesmo para y. Se eu fizer 4 menos 7, dá menos 3. 7 menos 7 dá 0. 5 menos 7 dá menos 2. E continua. Lembra do que eu falei aí sobre a questão do sinal naquelas 4 regiões? Por exemplo, este ponto aqui, né? Esse primeiro ponto, quando eu falo esse ponto, na verdade o ponto 2,4, né? Que está aqui no gráfico, esse ponto, olha, 2,4. Ele é um ponto em que a coordenada x, que é 2, está abaixo da média 4, e a coordenada y, que é 4, está abaixo da média 7. Então, quando a gente fez 4 menos 7, deu menos 3. Ele está 3 unidades abaixo da média em y. Quando nós fizemos 2 menos 4, deu menos 2. Ele está 2 unidades abaixo da média em termos de x. Tá? Perceba que os dois geram resultados negativos. E menos com menos dá mais. Se eu tivesse um ponto aqui, por exemplo, a diferença em termos de y seria positiva, porque está acima da média. Mas em termos de x, seria negativa. Tá? Eu teria menos com mais numa eventual multiplicação, dando menos. Bom, por que eu estou falando disso? Porque agora nós vamos exatamente multiplicar os valores dessas duas colunas. Tá? Olha, menos 2 por menos 3 dá 6, positivo. Menos 1 por 0 e 0 por menos 2 dá 0, porque tem um dos valores que é 0, zera tudo. 1 por 1 dá 1. 2 por 4 dá 8, positivo também. Perceba que, fora os dois pontos que coincidem, só apagar aqui, esses dois pontos que coincidem com as médias ou de x ou de y, né? E aí acaba zerando a diferença, esses pontos aqui estão em regiões que, se eu multiplicar, né, a diferença entre a coordenada deles em termos de x menos a média, a diferença em relação à média, e a diferença em relação à média em termos de y, tá? Os dois vão ter o mesmo sinal. Tá? Os dois, nesse caso aqui, ou são ambos positivos, ou são ambos negativos, como aconteceu aqui para esse ponto. Tá? E aí, na hora que multiplica, o resultado é positivo. Se eu tivesse pontos, né, mais pontos nessas outras duas regiões, ocorreria o quê? Sinais diferentes. Por exemplo, aqui, positivo para y, a diferença, negativo para x. Ficaria mais com menos. Né? Um ponto aqui, por exemplo, ficaria abaixo da média para y, portanto, negativa a diferença, né, a subtração, e ficaria positivo para x, porque está acima da média. Então, eu teria sinais contrários, ficaria negativo. Isso nos leva a uma medida, né, que nós chamamos de covariância, que já nos dá a indicação de como essas duas variáveis se comportam de forma associada. Né? A covariância de xy lembra muito a fórmula da variância. Por exemplo, a variância de x, vamos lembrar que é o somatório de x, de cada xi, né, menos a média x barra, tá, sobre n menos 1, só que aqui a gente eleva ao quadrado cada diferença. E aqui, no caso da covariância, você vai ter o somatório também de x menos x barra, mas multiplicado por y menos y barra. É como se fosse uma variância conjunta. Né? Bom, nós temos aqui x menos x barra, os valores estão aqui, né? Menos 2, menos 3, o y menos y barra, fazendo a multiplicação. Então, essas multiplicações, esses produtos aqui, nós já temos nesta coluna. Tá? E a soma desses produtos, então nós vamos chamar isso daqui de SP, já aparece numa fórmula, soma dos produtos. Tá? É a parte de cima da covariância. É 15, n menos 1, que a gente costuma também chamar, um termo que vai ficar bastante comum aqui, é graus de liberdade. Né? Graus de liberdade é geralmente o n, o tamanho da amostra, menos 1, numa amostra simples. Tá ok? Isso porque matematicamente aí, se percebeu que nas estimativas, por exemplo, da variância, desvio padrão, né, se você dividir ao invés de n por n menos 1, por exemplo, se você tem n elementos, tá, você tem n menos 1 intervalos entre esses elementos.
por exemplo, em 5 elementos, né, há 4 intervalos entre um e outro elemento. Tá? Então, isso a gente vai chamar de graus de liberdade. 15 dividido por 4 dá 3,75. Olha aí, a covariância é 3,75 nesse caso, então ela é positiva. O que isso indica? Né? Indica-se que se uma variável está aumentando, no caso, se x está aumentando, tá? Y está indo para o mesmo caminho. Tá? Se x está diminuindo, y também está diminuindo, ou seja, as variáveis caminham no mesmo sentido. Se a covariância der negativa, que é justamente lá onde eu mostrei no caso dos gráficos, né, se nós tivermos aqui esses setores em que os sinais são diferentes, a maior parte dos elementos aí, né, nós vamos ter uma covariância negativa. Covariância negativa significa que se um aumenta, o outro diminui. Só que a covariância não é um score, não é uma medida padronizada. Então você fala, 3,75 indica uma alta correlação entre x e y, não dá para saber. Né? Vai depender dos valores. Em substituição à covariância, nesse caso, né, nós temos uma medida que se baseia, ela parte da covariância, mas ela é padronizada, que é o coeficiente de correlação. Tá? Então é o R, que a gente chama de R. Coeficiente de correlação de Pearson. Uma medida que você encontra inclusive lá no Excel com o nome de Pearson, certo? Como você calcula o coeficiente de correlação de Pearson? Nos vídeos que eu estou indicando aí abaixo, você vê uma forma de calcular uma fórmula diferente para o R, mas que vai levar ao mesmo resultado. Como é que a gente está priorizando, né, as somas de quadrados? Somas de quadrados exatamente porque a gente eleva ao quadrado esses afastamentos, esses desvios. Tá? Eu apresento aqui a fórmula baseada exatamente nessas somas de quadrados ou na soma de produtos. Então esse SP está aqui, né? Soma dos produtos. SQx é a soma de quadrados de x, está aqui. Então essa é a soma de quadrados da variável x. Essa é a soma de quadrados da variável y, ou seja, é você pegar a distância de cada ponto até a média da variável, no caso de x ou de y, e essas diferenças você elevar ao quadrado e depois somar. É o que essa parte, esse valor é o que aparece inclusive na fórmula da variância. Se você dividir essa soma de quadrados de y por n menos 1, você tem a variância de y. Se você fizer o mesmo aqui, lógico, com SQx, soma de quadrados de x, você tem a variância de x. Perfeito? Então está aí a fórmula, uma fórmula que para o concurso aí acho que vale a pena, né, memorizar, porque infelizmente eles exigem uma certa memorização de algumas fórmulas principais. E essa é uma medida bastante importante na estatística. Então SP 15 dividido por SQx 10 multiplicado por SQy, que é 30, e tira a raiz quadrada. 10 vezes 30, 300, raiz quadrada de 300, valor aproximado aqui 17,3. Dividindo 15 por 17,3, ou 321, nós temos esta correlação de 0,866. Positiva também, observe, se a covariância é positiva, a correlação também. Perceba que esse SP, aqui soma de produtos, é exatamente aquela que a gente utiliza na covariância, só não tem o n-1, que na verdade nessa fórmula acaba se cancelando com os n-1 que aparecem aqui, né, nas variâncias. Você pode também colocar como R aqui, ou a fórmula de R como sendo a covariância de xy dividida pela variância de x, ou a raiz quadrada das variâncias. Aí a gente vai chamar de s ao quadrado de x multiplicado por s ao quadrado de y. Tá? Esse s de variância amostral. Perfeito? Bom, eu disse que esse é um score padronizado. Né? Vamos só aqui abrir uma tela.
Então nós temos aqui, só mudar a cor, tá? O coeficiente de correlação de Pearson é padronizado porque ele varia de -1 até mais 1. Tá? Então, você vai calcular, nunca vai dar um valor fora desse intervalo. Tá? A correlação máxima é quando nós temos -1 ou quando nós temos mais 1. Tá? Correlação nula, correlação zero, quer dizer, quando não há nenhuma associação entre as variáveis. À medida que você vai se aproximando de mais 1, tá? Ou igualmente aqui de -1, você vai tendo uma correlação mais alta. Tá? A gente diz que quando a correlação é -1, ela é perfeita, ou seja, eu estou considerando que a variável y está totalmente associada a x. Ela varia exatamente de acordo com a variação de x. Né? A correlação também é perfeita quando nós temos um coeficiente de correlação igual a mais 1. Tá? À medida que vai se aproximando de zero, eu vou chegando a uma ausência de correlação. Tá? Mas o que difere? Por que pode ser negativa ou positiva? Ela é negativa quando as variáveis, tá, caminham em sentidos opostos. Ela é positiva quando as variáveis caminham no mesmo sentido. Só isso. O sinal da correlação é só para indicar o sentido de variação de uma variável em relação a outra. Tá? Por exemplo, se você tem uma correlação, um R, né, de -0,90 ou um R de mais 0,90, qual correlação é maior? Nenhuma delas. Né? Elas são correlações totalmente equivalentes. Tá? Só que uma indica sentido inverso das variáveis, outra sentido positivo, ou sentido diretamente, né? Sentido direto. Tá? Se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. Perfeito? Agora que nós vimos como determinar o quanto essas variáveis se relacionam, né, com a intensidade de relação entre elas, nós vamos ver como elas se relacionam. Essa então é uma correlação que você considera alta, né, aparentemente, porque vai depender também, depois nós vamos ver como testar isso estatisticamente, né, pela tabela ANOVA. É um valor muito próximo de 1, tá? Só que depende também do tamanho da sua amostra, perfeito? Agora nós vamos ver então como ela se relaciona. É o que a gente chama de regressão linear. Quer dizer, eu posso estabelecer aqui uma linha, né, que mostra a tendência dos pontos, e essa linha ela é dada por uma equação matemática, tá? Que a gente chama de equação de regressão. Então, ajustar uma reta aos pontos é obter uma equação, que é uma função matemática, né? Y igual a uma ax mais b, uma função de primeiro grau que gera essa reta. Então, é a reta que melhor se ajusta aos pontos. O método que a gente costuma mencionar aqui, que nos leva a essa equação, é o método de mínimos quadrados, é o método que minimiza esses desvios elevados ao quadrado, ou seja, nós vamos obter aqui matematicamente, tá, uma equação que me leva aos menores desvios no geral. Lógico que eu posso passar uma outra reta aqui, que fica mais próxima de um ponto aqui, mas fica mais distante de outro ali, então esse método já me dá a melhor das retas, ok? Isso a gente chama de regressão linear. Quer dizer, então, fazer uma regressão linear é obter uma equação matemática aqui, tá? Linear, tá? Que nos dá exatamente essa linha reta que passa o mais próximo possível dos pontos como um todo. Ou seja, encontrar os coeficientes dessa reta. Ver como que y e x se relacionam, precisa descobrir o a e o b. Perfeito? Bom, o modelo da equação, como eu já coloquei lá, é y igual a x mais b. Aqui eu coloquei um alfa mais beta, porque aqui é um modelo para a população. A gente está trabalhando ali com uma amostra. Quer dizer, existe ali uma relação entre essas variáveis dada por uma equaçãozinha de primeiro grau. Só que tem um erro, né? Porque os pontos não estão perfeitamente alinhados. Você vai obter uma linha reta, mas eles estão fora da reta. Então, esse desvio aqui, ou esses desvios, nós chamamos de erros. Ou, aqui são os erros, né? Ou
resíduos. Dependendo do livro, o autor utiliza um termo ou outro. Tá? Bom, esse modelo de equação, né, a gente vai estimar através, olha aqui, ó, y chapéu é igual a x mais b. Y chapéu é o que a gente chama de valor predito. É o valor que eu vou usar para... é o que indica aqui, né, o valor que eu vou obter quando eu faço uma previsão para o y a partir do modelo. Tá? Esse é o modelo, essa fórmula. O a é chamado de coeficiente angular ou coeficiente de inclinação. No Excel você vai encontrar o cálculo desse a como inclinação. E o b, ele é o coeficiente de intercepto, o coeficiente linear, né, ou o intercepto. O intercepto. Graficamente, né, o intercepto é onde essa linha, essa reta vai cruzar o eixo y. Esse é o intercepto. Tá? E o coeficiente de inclinação é que determina o quê? A taxa, o nível de inclinação da reta, se ela é mais ou menos inclinada. Tanto que se o a for negativo, né, eu tenho uma reta decrescente. Perfeito? Então, olha, se o coeficiente de correlação é positivo, como nós vimos, esse meu a também vai ser, porque aí eu tenho que ter uma relação crescente. Né? Se um aumenta, outro aumenta, se uma diminui, outra diminui. Se o meu r for negativo, né, menor que zero, então o meu a vai ser negativo também. Ok? Vamos dar uma limpada aqui. Agora, então, como calcular o a e o b? Olha, as fórmulas também, né, que vão ser necessárias estão aí. O a é uma fórmula até parecida com o coeficiente de correlação. Eu já falei que tem uma relação, inclusive, de sinal entre essas estatísticas. Né? O SP que está lá na nossa tabela. Eu vou precisar do SP e do SQX. Tá, deixa eu só voltar aqui. O SP é 15 e o SQX é 10. Tá? Então, é 15 sobre 10. Ok? Tá, então, 15 dividido por 10. Se você tiver a tabela pronta, fica fácil, que vai dar 1,5. Tá? Agora, como é que eu faço para encontrar o B? Né? Olha, o B, vamos trabalhar com essa equação aqui. O B, o valor de B vai ser igual ao quê? O y chapéu, o y predito, né, a estimativa do y, menos a x, trabalhando. Só que eu não tenho esse valor predito, o y ainda, né? Ele vai ser obtido depois que eu tiver o a e o b. Mas se eu aplicar a média, né, olha, a média do y aqui, né, vai ser igual a média de x mais b. Trabalhando algebricamente, isolando b, eu tenho que b igual a y barra, média dos y, menos a x barra. Tá aqui essa fórmula que aparece aqui. Tá? Bom, média de y eu tenho. Vamos lembrar que a média de y foi lá 35 sobre 5, deu 7. Está lá naquela tabela também, né, abaixo da tabela. Menos o a, que eu já calculei, que é 1,5, que multiplica a média de x. A média de x nós vimos é 4. Tá? Então vai ficar 7 menos 1,5 vezes 4, 6, que dá 1. Portanto, o nosso modelo de regressão, quando a gente se refere a modelo, é essa equação aqui, y chapéu é igual a ax, o a é 1,5, que multiplica o x mais o b positivo também, mais 1. Tá? É o nosso modelo de regressão. Perfeito? Então, nós vimos como calcular o R, coeficiente de correlação, vimos como calcular o A, né, coeficiente, desculpa, o R, coeficiente de correlação, eu disse, o A, coeficiente de inclinação e o B, intercepto. Perfeito? Bom, essa é a nossa reta ajustada. Então, esta reta aqui tem a fórmula y chapéu igual a 1,5x mais 1. Se você quer obter qualquer ponto, fazer uma previsão para y, eu quero saber um indivíduo que tenha, por exemplo, 3 anos e meio de escolaridade, né, ou 7 anos, é melhor que fique nesse intervalo. Ou fazer, olha, um outro indivíduo que eu sorteei ali na população, cuja
quantidade, né, de anos de escolaridade seja igual a 3, quer dizer, se o x for igual a 3, qual é a previsão para o y? Qual é a previsão? O que eu prevejo aí como sendo a sua renda? É só você jogar na equação, substituir o 3, tá? Fazer 1,5 que multiplica 3, vai dar 3 com mais metade de 3 mais 1,5 dá 4,5, né? Mais 1, que vai dar 5,5. Tá? Então, tá aí. Você fala, não, mas o indivíduo aqui que tem 3 anos de escolaridade, né, no conjunto, o valor aqui era 7, tudo bem, tá? Mas o valor predito é aquele que coincide com a reta, tá? É 5,5. É esse valor que eu vou usar como um valor de previsão. Tá? E aí a gente tem aqui o resíduo ou erro, né, desse valor predito. Aqui o valor de y, um pouquinho mais para cima aqui, né? O valor de y aqui é 5,5. O valor predito, o y chapéu. O valor observado para y, né, é 7. Tá? Essa diferença aqui é o que eu chamo de erro, né, ou de resíduo. Tá certo? E quanto menores forem esses erros, né, de todos aqui, melhor é o ajuste. Ou seja, quanto mais próximo de um alinhamento os pontos estiverem, melhor vai ser o ajuste. Mais próximo de 1 ou de -1 vai ser o meu coeficiente de correlação. Tá aí, ó. Então, os erros ou resíduos, y menos y chapéu. Tá certo? Calculando aqui é barra, que são os valores preditos, não sei porque acabou ficando cortado aí. Tá? Então, como que eu calculo os resíduos? Olha, eu tenho aqui os valores originais de y, né, nessa tabela, valores observados, então isso a gente chama de y observado. Ok? E os valores que estão nesta outra coluna aqui, tá, são os valores de y preditos, estimados. Correto? Como que eles são obtidos? Olha, se eu colocar aqui no modelo, né, por exemplo, x igual a 2, coloque 2 aqui. Você vai ter 1,5 que multiplica 2 mais 1. Então, o y predito vai ser 1,5 por 2, 3, né, com mais 1, 4. O valor predito é 4, está aqui. Tá? Faça isso para todos os valores de x aqui, você tem todos os valores preditos, né, valores de y. Perfeito? E aí você consegue calcular y menos y chapéu e elevar ao quadrado. Isso daqui é soma de quadrados também, é uma soma de quadrados que a gente já vai ver. A gente vai trabalhar com 3 somas de quadrados. Uma delas está aqui, é esse 7,5. Perfeito? Então, se eu pegar cada valor de y, por exemplo, 4 menos 4 e elevar ao quadrado, 4 menos 4 é 0, 0 ao quadrado é 0. Né? Então, essa primeira observação não gerou resíduo. É aquele ponto que está exatamente sobre a reta, né, lá no gráfico. 7 menos 5,5 é 1,5. 1,5 ao quadrado, 2,25. E assim vai, né? 5 menos 7 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Se eu somar, né, eu tenho exatamente aqui a soma de quadrados dos erros ou dos resíduos. A gente costuma chamar de SQR. Perfeito? Soma de quadrados dos resíduos. Vou colocar aqui barra erros, alguns livros chamam de SQE, de erros. É a mesma coisa, deu 7,5. Quanto menor for essa soma de quadrados, melhor o ajuste que nós temos aí. Ok? E uma estatística que mede o grau, o quanto que o ajuste é bom, é o coeficiente de determinação, R ao quadrado. Não é coincidência usar a mesma letra R do coeficiente de correlação de Pearson. Se você pegar aquele valor e elevar ao quadrado, você tem o R ao quadrado. Coeficiente de determinação. Só que ele, diferente do R, ele varia só de 0 a 1. Mas à medida que o R quadrado se aproxima de 1, tá, melhor é o ajuste. Tá? Se for 1 exatamente, é um ajuste perfeito. O que significa isso? Os pontos estão perfeitamente alinhados, todos eles sobre a reta de regressão, sobre a equação, sobre a reta obtida com a equação
de regressão. Então esse coeficiente ele mede a precisão da reta, né? É o quadrado do coeficiente de correlação linear, varia de 0 a 1. Indica, isso é importante, indica a proporção da variação total de y que se explica pela reta ajustada. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente está trabalhando, se eu pegar o r ao quadrado, tem uma outra forma de calculá-lo também, mas se você já calculou o r, é só elevar ao quadrado. Tá? Vai dar 0,75, ou seja, 75% da variação ocorrida em y, tá, se deve à variação ocorrida de x. É essa análise que a gente faz pelo coeficiente de determinação. Tá certo? Bom, então na próxima parte do vídeo nós vamos retomar esse exemplo aqui, tá, e trabalhar com algumas somas de quadrados até chegar à tabela A nova. Até lá!